Saudações, guerreiros alquimistas na vida. Sejam bem-vindos ao canal Tempo Negativo 25567. Hoje é meu ensaio 5 de agosto de 2026, onde ainda faltam 2.854 dias solares no meu processo de individuação. Então, hoje é o meu dia solar 22.713, que nunca mais se repetirá nessa existência, pois somente o que existe é o agora. E assim, fazemos valer. Nesse ensaio, nós produzimos 985 palavras, que está dentro, desse meu processo de individuação, O processo, finda daqui a 2.854 dias solares, dentro da nossa perspectiva imagética, Outro dia desse, estava falando com a minha companheira, de jornada, E ela falou assim, você não pode falar sobre isso. Você não é Deus. Aí eu olhei para ela e falei assim, realmente, mas eu não falo sobre isso. Eu escrevo. Porque se eu fosse Deus, eu não precisava escrever, já estava pronto. Então, inevitavelmente, permitido aqui essa minha, vamos dizer assim, essa minha manifestação, não de forma nenhuma fazendo algum tipo de conotação, de comparação, mas só de pensar, cara. Por que eu escrevo? Eu escrevo porque eu não tenho a capacidade nenhuma de determinar. Então, se eu não tenho a capacidade nenhuma de determinar, eu escrevo. Numa pressuposição que um movimento de concretude dessas palavras pensadas, imaginadas e concretizadas através do processo da escrita, venham de alguma sorte, a uma boa completitude. Então, isso é que é legal aqui dentro do canal Tempo Negativo 25567, tive essa semana passada, um comentário de uma guerreira alquimista na vida, que inevitavelmente, para ela, assistir a esses ensaios que a gente entrega no YouTube era extremamente gratificante. E naquele momento, foi como se para essa consciência que vos fala, criasse um mundo à parte, Porque a nossa entrega aqui, ela é diretamente relacionada para o processo de individuação do TENEG 25567, que é, por assim dizer, a nossa persona inexistente, mundanamente falando, para esse exercício. Nós não imaginamos de forma nenhuma que qualquer um desses movimentos que a gente faz a entrega, eles sirvam como luva para qualquer daqueles que, de alguma sorte, possam vir, vamos dizer assim, a se identificar, sincronisticamente poder entender. A nossa proposta, única e exclusivamente, nós já tivemos a oportunidade de falar isso e vou falar de novo, é o náufrago. O náufrago que, junto com a bagagem que havia sido naufragada no navio, havia centenas de garrafas de vinho,
Olha que legal, né? Já teve um certo, vamos dizer assim, não conforto, né? Mas um certo anestésico, né? Para a condição de ser náufrago, né? E o que é legal desse movimento é que quando as garrafas terminavam, né? Ou seja, terminavam em que ele havia sorvido todo o líquido que ali se encontrava, ele escrevia bilhetes de onde que ele se encontrava, né? A embarcação que ele havia, vamos dizer assim, feito o processo de transposição, e ele colocava bilhete e tampava de novo, né? Com a, com a rolha e jogava ao mar, né? E olha que legal, né? Dentro de uma linha, né, supostamente medíocre, né, do mundano, né? Ele estava ali fazendo um pedido, né? Um pedido para ser resgatado. Mas aí vem a grande dúvida. Um pedido para ser resgatado? Então quer dizer que houve um pedido anterior para ele ser exilado? Olha que legal, né? A mágica está exatamente nesses movimentos, né? E é legal da gente poder pensar isso dentro de uma estrutura de fora, né? Não olhar de dentro da caixinha, né? Olhar de fora da caixinha. Então, companheiros, cada uma daquelas garrafas não eram para ele. Eram para aqueles que, de alguma sorte, viessem a receber e se perceber, ou não, como existente dentro de uma situação qualquer. Pois bem, nesse movimento do meu processo de individuação, na função de estudioso da arte da filosofia psicoastrológica, entregamos duas abordagens. Diga-se, antes de mais nada, encharcadas do propósito interior. Cada ser carrega uma configuração singular de potenciais. Mas a realização dessa configuração exige consciência, escolha e ação. Não basta possuir um dom. É preciso reconhecê-lo, cultivá-lo e colocá-lo a serviço da própria obra da vida. Assim, nossa entrega de cunho psico-filosófico volta-se para o projeto Conhece a Ti Mesmo, TENEG 25567. E a segunda, de cunho ritualístico, gnóstico, psicoastrológico, baseia-se nos paradigmas de Covey e Sivananda. O que fazemos repetidamente e fazemos repetidamente. Fazemos repetidamente. E fazemos muitas das vezes nos questionando, né? Por que fazer? E paramos e pensamos, né? O porquê fazer. Então vamos olhar o outro lado. O não fazer. O porquê não fazer. São dois movimentos completamente contraditórios. E nós identificamos que o não fazer seria extremamente pueril, sem nenhum significado. Então optamos por fazer, mesmo que não saibamos ainda por que fazemos. Então, essa é uma grande máxima que nós nos atribuímos no dia a dia. É claro que não estamos aqui fazendo, vamos pensar assim, né? Não estamos aqui pensando em nos martirizar de forma alguma. Nosso procedimento é entender que é algo que não nos traga desconforto extremo, não precisamos deixar de fazer. Agora, algo que nos traga desconforto extremo, e esse é meu status quo hoje, né? Porque o meu exercício profissional
me trazia um desconforto extremo de estar. Hoje, obrigatoriamente, né, eu faço o meu procedimento de mentalização ao todo, né, o qual eu sou advindo, né, de gratidão, cara. Porque eu não entrego nada para ninguém no mando de ninguém e sob a tutela de ninguém. Então a minha entrega é completamente livre, apesar de poder pensar tanto nietzscheanamente, como schopenhauerianamente, como kantianamente, que a liberdade não existe. Muito bom, vamos voltar. Desta forma, caminhamos por uma outra fase, por uma outra fase do projeto Conhece a Ti Mesmo, TNL 25567. Agora, no momento mais imagético, que não se apresenta aos olhos do corpo, e sim aos olhos da alma. Especificamente para esse ensaio é muito mágico para mim, muito mágico, porque com tudo isso que eu acabei de narrar para mim, né? Ou melhor, né? Para o meu eu egóico, né? Porque meu eu selfico sabe tudo isso. Então, para o meu eu egóico, meu eu pequeno, eu narrei para mim mesmo. Então, esse ensaio que a gente produziu, ele foi extremamente encharcado de uma energia que a gente nem supunha, né, que pudesse estar ali junto com a gente, né? Então, preste bastante atenção, você que se interessa, né, por esses movimentos energéticos, né? Então, a gente aqui colocou toda a nossa essência, né, a essência do 11, né, dentro desse movimento, né? Então, especificamente para esse ensaio, minha neta rainha completava 1805 dias solares. Aí você fala assim, pô, mas vem cá, quem é que faz essa contagem? Eu, cara. Eu faço essa contagem. O Jung tem uma narrativa num dos livros dele, né, que agora me fugiu, que eu também não preparei aqui para fazer a narrativa, mas me fugiu, que ele, dentro das viagens que ele fez, né, ele conseguiu, eu acho que é os pueblos, não tenho certeza, mas eu acho que é os pueblos, né, que os pueblos se encarregavam pelo movimento lunar. Como assim? Exato, eles entendiam, né, que a ação deles era responsável exatamente pela translocação, né, da Lua no orbe. Cara, se você se imbui de algo para fazer o exercício, não há nada, nenhuma força que vá demovê-lo disso. Por isso, esses falsos gurus aí, e eu digo falsos, né, porque se você for olhar na especificidade de cada um desses caras, você fala, pô, isso tudo é balela. Por quê? Porque a linha de atuação é dentro de uma suposta, né, retumbância econômica, material, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E aí, quando eu paro, como é que você pode ter alguma coisa se você não é nem daqui, cara? Tu é um passageiro, cara. E como passageiro, você só vai passar, cara. Tudo bem, você pode sorver bons momentos, ter de alguma sorte, né? Em contraposição, né, porque infelizmente esse mundo dual, né, faz as contraposições, né, o máximo e o mínimo, né. Então você pode, de alguma sorte, perceber algo assim diferente dos demais. Mas, porra, possuir? Não vai ter nunca. Em suma, vamos voltar aqui para o meu ensaio, né?
Então, minha neta rainha completava 1805 dias solares. Eu faço a contagem dela e da minha neta Duna. Né? Eu faço das duas e a minha. Né? Ou seja, 4 anos, 11 meses e 11 dias. Nesse dia específico, né, desse movimento. Ele me fez uma entrega de um sonho bonito e, sobretudo, muito rico em símbolos. Como ocorre com todo sonho, né? Não existe uma interpretação única. Por isso, vamos tratá-lo como uma narrativa simbólica. O sonho parece refletir um momento em que a imaginação, discernimento e confiança estão começando a se organizar. Vamos interpretar os principais símbolos. E ela fez a narrativa para mim, né, verbal, e eu gravei. Quer dizer, o pai dela gravou para que eu recebesse. Né? E eu recebi e guardei. Né? Está no meu relicário de emoções. Né? Para AD existenciais dentro desse TANEG 25567. Né? Então, o primeiro ponto é o aniversário. No rito de passagem, simboliza um novo ciclo de desenvolvimento. A psique parece anunciar que algo novo está nascendo. Uma ampliação da consciência infantil. Não é apenas uma festa, é um marco de crescimento. O mágico. Eu. No sonho, havia um mágico. E o mágico era eu. No sonho, eu apareço como um mágico. Na linguagem simbólica, o mágico representa aquele que transforma uma realidade em outra. Ele conhece os mistérios da transformação. Talvez minha neta rainha me perceba como alguém que desperta a sua imaginação, apresenta novos conhecimentos, transmite segurança diante do desconhecido, ajuda a transformar medo em descoberta. Ou seja, aqui acaba ocupando uma função iniciática dentro do universo psicológico dela, cara. Isso é... Não me preparei para isso. Ou melhor, o self estava preparado. O ego nem sequer supunha, pô. Da mesma forma que o ego nem sequer supôs que assim eu fizesse para os meus 2 filhos, pô. Jamais consegui me imaginar como sendo aquele que iria trazer norte de forma alguma. Estava ali única e exclusivamente dentro de um movimento, que era o meu entendimento, e é assim até hoje, né, de fazer entrega para eles, que cada um deles pudesse transformar de forma nenhuma que fosse condicional. Vai fazer isso por causa disso, porque essa foi o que me entregaram. E eu nunca aceitei. Eu nunca aceitei. Vai fazer isso porque tem que fazer. Não vou fazer mesmo. E assim foi, né? Dei com os burros na água sempre, mas não tem o menor problema. Os burros na água se molharam e se, vamos dizer assim, né? se magnetizaram, né? Com um dos maiores elementos desse orbe, né? Que é a água, né? Então, show de bola. Vamos continuar. E o outro elemento do sonho, a abóbora, possui um simbolismo muito interessante. Ela é fruto da terra, recipiente cheio de semente, potencial de vida. Símbolo de abundância, objeto muito associado aos contos de fadas, né? Como em Cinderela, natural, próprio, né? Do movimento, né? Vamos dizer assim, da ânima dela, né? De minha neta rainha. Mas no sonho, ela desperta uma dúvida. Quem? Minha neta rainha? Não, pô, a abóbora. No sonho, a dúvida é, será que ela é tóxica? Isso representa um tema fundamental do desenvolvimento infantil. O desconhecido é perigoso ou pode ser descoberto. A criança começa a aprender que nem tudo que parece estranho precisa ser evitado. E é um outro movimento dentro do sonho, né? As crianças, né, gritando, ela é tóxica, ela é tóxica, ela é tóxica. Esse coro representa o medo coletivo.
Na psicologia infantil é muito comum que uma hipótese se transforme rapidamente em certeza. Basta alguém dizer, né? Não é isso? Não é isso que está acontecendo aí? Não é o que acontece aí mundanamente? Não está só no extrato infantil, está no extrato etéreo de todas as consciências viventes, né? E todos repetem. O sonho mostra exatamente esse funcionamento. E o teste, né? O mágico, eu, não acredita imediatamente. Resolve experimentar. Ou seja, não age pelo medo. Investiga. E talvez seja o maior ensinamento do sonho. Jogar a abóbora para o alto. Levantar um objeto ao céu costuma simbolizar elevar uma questão à consciência. É como dizer, vamos olhar isso sob outra perspectiva. A transformação acontece justamente depois desse gesto. A abóbora vira água. Aqui aparece o símbolo mais profundo. A água representa emoção, vida, purificação, adaptação, nascimento, inconsciente. Aquilo que parecia perigoso dissolve-se. O objeto sólido transforma-se em fluidez. É quase uma pequena alquimia, não é isso, não? O medo cristalizado transforma-se em compreensão. As crianças mudam completamente. Agora todas gritam, não era tóxica, não era tóxica. Esse movimento mostra algo típico da infância. As certezas podem mudar rapidamente quando uma nova experiência aparece. Confesso que, ao me debruçar sobre o sonho pela primeira vez, tive a impressão de que ele possuía uma estrutura infantil tão simples e, ao mesmo tempo, tão coerentemente simbólica. Pois ele tem início, a dúvida, a prova, o teste, né? A transformação, que foi o efeito líquido, a água, né? E resolução, a mudança da consciência coletiva. Mas o que chamava a atenção era que o sonho não terminava. Quando o mágico descobria que a abóbora não era tóxica. Ele terminava quando as crianças também mudavam de ideia. E aqui, né, está o meu agradecimento. Agradeço a você, minha neta rainha, por me incluir nesse seu sonho, onde permitiu que eu me visse como o mago a que eu fiz a minha transmutação. Ela me viu como o mágico. E eu me reconheci como mago. A carta 01 do tarô. O caminho iniciático, depois que o louco, que aqui vos fala, se prepara para fazer a jornada. Na psicologia arquetípica, é aquele que não faz truques para impressionar, mas aquele que busca, na transformação, compreender o significado das coisas. Talvez, aos olhos da alma infantil de minha neta rainha, eu seja esse alguém que desperte perguntas, abra portas para o imaginário e mostre que o mundo guarda mistérios que merecem ser explorados com curiosidade, não apenas com receio. Na verdade, esse foi um presente precioso que me deste, pois talvez, sem perceber, me colocasse espontaneamente como um personagem de confiança dentro do seu próprio universo simbólico. Não há muitos lugares mais nobres do que esse. E confesso que seu sonho, simples na forma, mas extraordinariamente rico na linguagem da alma,
tem uma beleza que passei todos esses meus dias solares tentando encontrar. Nosso ritual gnóstico psicoastrológico de hoje é regido pelo Senhor do Tempo pessoal, Saturno, vibralizando a área da vida representada na casa 10 da mandala elétrica pessoal, magnetizado pela essência do número quântico 5, com a radiação da lua minguante violeta. Olha que legal. Energizando o chakra coronário, o Sahasrara, ponto de ligação do corpo átmico, o Atman. Não podia ser algo assim diferente, né? Colocar toda essa carga energética, né, dentro do mais elevado ponto deste toros energético, vibralizado especificamente aqui no coronário, fazendo a linkagem com o primeiro movimento centelhar divino, o Atman. Então, ficou interessado nessa verbalização do meu processo de individuação? Pois saiba que está pautado em duas grandes produções nossas: o plano prático de autoconhecimento, o processo de individuação, um viés junguiano, e o método terapêutico para a psique, que se orientam dentro de contextos terapêuticos a acompanhar e auxiliar outros guerreiros alquimistas na vida, na busca pelo equilíbrio da jornada, ambos disponíveis através de pedido no WhatsApp, informado aqui na descrição desse vídeo. Lembrando em tempo que você também pode obter os fatores vibracionais do seu próprio ritual gnóstico psicoastrológico dentro do sistema de consultas online, ofertados aqui na descrição também desse vídeo. Informamos ainda que o @tempo negativo 25567 está no Instagram e no Facebook, publicando a imagem criada pela IA, com base nesse ensaio e nos outros dias, no exercício psicofilosófico da terapia para a psique. Olha lá, se você se sentir sincronisticamente, vamos dizer assim, identificado, entrega para outros, cara. Não queremos seguidores. Não buscamos seguidores. Entendemos única e exclusivamente que nossa entrega possa ser proveitosa para alguém. Você nos vê no próximo vídeo.